Está começando a gravação. Então, olha só, gente. Dentro da proposta de temática dos estudos da estatística, a gente está trabalhando em cima de um blocão chamado, um blocão que é introdutório, um blocão que trata aí de algumas definições do entendimento do que é estatística, de como construir tabelas, como construir gráficos, aí você vai para campo, coleta as informações, a partir dessas informações você vai tirar as medidas dessa informação. No caso, as principais são as medidas de tendência central. As medidas de tendência central, basicamente, nós temos aí média, moda e mediana, que são as principais. As outras medidas de tendência central, elas estão muito pautadas no que nós chamamos de a família das medidas de tendência central. Como, por exemplo, nós temos a média harmônica, a média geométrica, a média hipergeométrica e várias outras médias que elas surgem a partir da medida de tendência central média. Mas, no contexto geral, nós podemos definir o seguinte, que as medidas de tendência central são valores representativos ou seja, um valor central dentro de uma distribuição. Então, quando eu vou apresentar um perfil, ou eu vou descrever um banco de dados, eu utilizo a medida de tendência central, tá? Mas acontece que a medida de tendência central, ela é construída a partir do que nós chamamos aí de um valor representativo, e a partir da informação de vários dados. Então, agora, hoje, nós vamos verificar o seguinte, nós vamos avaliar se esses dados que compõem essa média, eles estão próximos ou distantes da média. Porque se eles estiverem bem próximos, eles vão ter uma distância pequena. Ou seja, na estatística, nós definimos a distância como dispersão. Nós teremos uma pequena dispersão. Agora, se ela estiver distante, nós vamos ter aí uma grande dispersão. Tá? Então, eu posso ter uma pequena dispersão ou uma grande dispersão, certo? Chamado aí medidas de dispersão. E é possível a gente medir essas medidas de dispersão. Tá? A medida de dispersão, quanto menor for essa medida de dispersão, então nós vamos ter aí, no caso, uma média bem melhor. Então, um banco de dados, ou seja, o comportamento ou desempenho de qualquer que seja o experimento, ele só é melhor se a dispersão for pequena. Tá? Então, se as informações, por exemplo, de produção, aí, de radiação, ou de temperatura, se essas medidas estiverem bem próximas, então a média é uma boa média. Ela vai representar bem aquele banco de dados. Agora, se as informações estiverem muito dispersas, então aquela média é uma média fraca. Ela não representa tão bem aquela distribuição. Então, as medidas de dispersão, elas servem para avaliar se a média é boa ou não. E se o desempenho é um desempenho mais favorável ou não para determinado grupo, tá? Ou dentro do próprio grupo, tá bom? Então, as principais medidas de dispersão são amplitude total, são aí, no caso, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. E eu vou apresentar para vocês, eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Vou mostrar o que é amplitude total, como é a definição dela, como é que resolve, como é que calcula. Depois eu vou mostrar para vocês como é que define aí, no caso, as medidas de variância, desvio padrão, tá? E depois o coeficiente de variação de Pearson, porque tudo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: vamos supor que a gente consiga um banco de dados de um grupo. Por exemplo, a turma de vocês. A turma de vocês é um grupo. Então, a turma de física, que tem esse determinado grupo, ela tem idade. Então, eu posso calcular a média de idade de vocês, e dentro desse grupo de vocês, eu posso verificar se as idades entre vocês, elas estão distantes ou próximas da média de idade da turma de vocês. Isso é uma coisa. Isso é uma análise de dispersão dentro desse grupo. Agora, se eu quiser comparar a turma de vocês com outra turma, aí eu só posso fazer isso utilizando o que nós chamamos de coeficiente de variação de Pearson, que nada mais é do que o desvio padrão dividido por x barra, que é a média, vezes 100.
né? Aí quem tiver o menor coeficiente de variação, de Pearson, é o que vai ser mais homogêneo, ou seja, que tem o melhor desempenho, tá? Mas vamos lá, então eu vou apresentar aqui para vocês essas medidas de dispersão. Aí, como eu falei para vocês, basicamente nós vamos trabalhar com amplitude total, com desvio médio, com a variância, com desvio padrão e o coeficiente de variação. A simetria curtosa a gente vai trabalhar em outro momento, com a simetria curtosa. Bem, então vamos abrindo aqui. Primeiro vamos verificar aqui, vamos estudar o desvio padrão. Aumentei muito. E já está bom. Bem, a amplitude total é a primeira medida de dispersão. Ela consiste na diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, a amplitude total é representada por AT, que ela é o valor máximo, menos o valor mínimo. Na amplitude total, você vai ter a seguinte situação, por exemplo, para dados sem tabela. Para dados sem tabela, como tem nesse exemplo aqui, nós temos os valores 7, 7, 5, 8, 8, 5 e 10. Então, o valor 10, que é o maior valor, menos o valor 7, que é o menor valor, é igual a 3. Então, a amplitude total desse meu banco de dados aqui é igual a 3. Tá? Agora, no caso de uma tabela, né, para distribuição de frequência sem classe. Então, a variável de interesse sempre é o xi. Então, aqui eu tenho o xi igual a 0, o x igual a 1, o x igual a 3, o x igual a 4. Então, o maior valor é 4 no meu banco de dados. O menor valor é 0. Então, nessa distribuição de frequência aqui, a amplitude total é igual a 4, né, que é 4 menos 0 igual a 4. No caso de uma distribuição de frequência com classe, esse caso aí, eu tenho as classes, né? No caso, a primeira classe vai de 6 a 8, a segunda classe de 8 a 10, a terceira classe de 10 a 12. Então, como é que funciona aí? Eu tenho, dentro dessas classes de distribuição de frequência, eu tenho o maior valor, que é 12, e o menor valor, que é 6. Então, a amplitude total vai ser, no caso, aí, 12 menos 6, que é igual a 6. Tá? Ou seja, a amplitude total, ela sempre pega o maior valor menos o menor valor. E aí, ela não leva em conta os demais valores. Então, aí que está a fragilidade dela. A amplitude total, ela não é uma medida de dispersão tão utilizada, porque ela não leva em conta as informações que estão dentro dela. Tá? A outra medida é o desvio médio. Então, o desvio médio é a medida de dispersão ou grau de concentração de valores em torno da média. Quando estamos calculando o desvio médio, estamos medindo a dispersão entre cada elemento, tá? X médio. Então, temos dois tipos de desvio médio, né? Os desvio médios para dados simples, tá? Então, o que é o desvio médio? Você pega cada informação, olha o que ele faz, ele pega cada informação, né? Primeiro, ele pega um banco de dados. Desse banco de dados, ele encontra a média. Tá aqui a média. Depois ele pega cada informação menos a média. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai modular essa distância que nós chamamos de desvios. Então, se eu tenho tantas informações, eu vou ter tantos desvios. Aí eu modulo, porque tem desvio que vai ser negativo. Eu preciso anular essa negatividade do desvio. E aí eu modulo, que é para tirar, no caso, o negativo desse desvio, e vou somar esses desvios. Eu somando esses desvios, eu vou dividir ele por N, que é o número de observações. Aí eu tenho o desvio médio. Então, aqui no caso, o x barra é a média aritmética, o xi são os valores das observações, a diferença xi menos x barra é o valor absoluto dos desvios xi em relação a x barra, ou seja, é o módulo dos desvios, e n é o número de observações. Tá? Aí nós vamos ter, para desvio médio, a seguinte situação. Por exemplo, eu quero calcular o desvio médio desse banco de dados. Olha, 3, 5, 7, 4 e 6. O que eu faço? Eu encontro a média deles, olha, a média dessas informações, lembrando que isso aqui são dados não tabelados. Eu encontro a média é 5, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu pego a distância de cada informação em relação a esses 5, por exemplo, meu banco de dados era 3,
5, 7, 4 e 6. Então, eu tiro a média, que é 5, né? Então, vai ficar o meu desvio, os meus desvios serão 3 menos 5, que é igual a menos 2. 5 menos 5 igual a 0. 7 menos 5 igual a 2. E aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 desvios. Só que eu vou ter número negativo, porque aqui o desvio é de valor menor que a média, né? Então, aí eu modulo, eu vou modular, olha aqui que eu faço, eu tiro, né, faço o módulo, né, desses desvios. Depois eu faço, olha, se eu tenho 5 desvios, eu encontro a média desses desvios. Eu somo todos eles, 2 mais 0 mais 2 mais 1 mais 1, né? Tenho 6 e divido por 5, eu vou ter 1,2, que no caso é o meu desvio médio. Mas, professores, se eu tiver uma tabela com frequência, aí eu trabalho com uma média ponderada. Eu pego a média, encontro o desvio, encontro o módulo desse desvio, depois multiplico pelo peso e divido pela soma dos pesos, igual a média aritmética, só que agora eu tenho a média do módulo dos desvios, né? Aí aqui o x barra é a média aritmética, o xi são os valores das observações, o fi é a frequência simples, x menos x barra é o valor absoluto do desvio x em relação a x barra, e n número de observações. Aí nós vamos ter o seguinte, por exemplo, olha, se eu tenho esse banco de dados aqui, ó, tem esse banco de dados, então o que é que eu faço? Eu encontro primeiro o xi, né? Eu pego o ponto médio aqui, encontro a média, né? Encontro a média dos bancos de dados, olha, a média vai ser igual a 5,8. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu pego cada informação aqui, ó, tenho a minha tabela de frequência com classe, tá? Encontro o ponto médio, por exemplo, 1 é o ponto médio da classe 0, 2. 3 é o ponto médio da classe 2, 4. 5 é o ponto médio da classe 4, 6. 7 é o ponto médio da classe 6, 8. Tá? Então, eu pego cada ponto médio desse, repito a média aqui e vou fazer a distância entre o ponto médio e a média. 1 menos 5,8, menos 4,8. 3 menos 5,8, menos 2,8. 5 menos 5,8. Então, eu tenho aqui os desvios, olha, cada valor desse aqui é a distância entre a média e o ponto médio, o xizinho, né, de cada classe. Aí eu modulo ele, depois de eu modular, eu tenho 4,8, eu multiplico eles pela frequência, por exemplo, 4,8 vezes 3 é igual a 14,4. 2,8 vezes 3 é igual a 8,4. 0,8 vezes 8 é igual a 6,4. 1,2 vezes 3. Então, aqui eu tenho, olha o que eu tenho, aqui é xi menos x barra vezes fi. Aí eu somo todos eles aqui, esse cara com esse cara com esse cara, vai dar 58,4. Então, o 58,4, ele é a somatória de xi menos x barra vezes fi, tá? Dividido por n. Então, dessa forma, eu tenho aqui o meu desvio médio, que é 2,34. Ok? Bem, então, dessa forma, eu posso calcular o desvio médio. Outra medida de dispersão muito importante é a variância. Também da mesma forma, né? A gente vai pegar, pega o banco de dados, encontra a média, né? Encontra os desvios, só que agora, ao invés de a gente encontrar o módulo, a gente vai pegar esse desvio e elevar ao quadrado, tá? A gente pega o desvio e eleva ao quadrado e tira a média do quadrado dos desvios. Então, a variância é a média dos quadrados, tá? Dos desvios em relação à média aritmética. Ela é uma medida de dispersão bastante estudada no meio científico. Quando o estudo for feito na amostra, a variância é simbolizada por S ao quadrado. Então, olha só, toda vez que você for calcular a variância, tá, da amostra, como assim? Se você estiver trabalhando com a amostra. Se você estiver trabalhando com a amostra, então a tua variância ela vai ser representada por S ao quadrado. Se você estiver trabalhando com a população, a tua variância terá como símbolo o sigma ao quadrado, tá? Sempre vai ser assim, ou S ao quadrado ou sigma ao quadrado. S ao quadrado foi a amostra. Outra coisa, se eu estiver trabalhando com a amostra, eu vou dividir por n menos 1.
Se eu estiver trabalhando com a população, eu vou dividir por N somente, tá bom? As fórmulas são essas aqui. Tá? Nós vamos utilizar o processo longo. O processo abreviado, a gente não vai trabalhar com ele, porque vai dar o mesmo resultado, só para a gente mesmo focar num processo só. Por exemplo, olha a situação. Eu quero a variância dessas informações. 3, 5, 7, 4 e 6. O que eu faço? Encontro a média delas, que é igual a 5, tá? Igual como eu fiz no desvio médio absoluto. Encontro a média, olha o que eu faço aqui, ó, para encontrar a variância. Eu tenho as informações 3, 5, 7, 4 e 6. Encontro a média delas, faço o desvio, olha, 3 menos 5 menos 2, 5 menos 5, 0, 7 menos 5 igual a 2, 4 menos 5 igual a menos 1. Aí eu pego esses desvios e elevo ao quadrado. Aí esse 10 aqui vai ser quem? Olha quem vai ser o 10 aqui, ó. A soma, né, do quadrado dos desvios. Ó. E eu divido por 5 menos 1. Por que 5? Porque eu tenho 5 observações. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 observações. Por que o menos 1? Porque eu estou trabalhando com a amostra. Por que porque esse S aqui? Porque eu estou trabalhando com a amostra. Se eu estivesse trabalhando com a população, seria o sigma e não teria o menos 1 aqui embaixo. Então, olha só. A variância, ela é a soma dos desvios ao quadrado, dividido por n menos 1 se for a amostra, ou dividido por n se for a população. Representada por S ao quadrado se for a amostra, e representada por sigma se for a população. Daí, nós vamos ter essa variância igual ali no valor apresentado. Bem, já no caso da variância para dados tabelados com classe, vamos ter esse processo longo, conforme está aí mostrando, tá bom? Nesse caso, olha o que nós vamos ter, que a variância, como está S ao quadrado da variância mostrar, vai ficar somatória de x menos x barra ao quadrado vezes fi. Como é que é feito isso? Encontra a média, que é o x barra, tá? Vê a diferença x menos x barra para cada classe, eleva ao quadrado essa diferença, multiplica por fi e divide por n menos 1. Divide por n menos 1, tá? Aí você vai ter essa seguinte situação. Olha, aqui vai ter as notas FI, ó, 0, 2, 2, 4, 4, 6, 6 a 8, 8 a 10, aí vai ter 3, 3, 8, 3, 8, né? Aí aqui contra a média, que é 5,8, ok? Daqui eu vou ter, né, no caso aqui, as classes, né, FI, X, e olha o que acontece aqui, olha, tem a nota, né, aí eu encontro o ponto médio, aí eu encontro a média, a distância entre cada ponto médio e a média, elevo ao quadrado e depois multiplico cada valor desse por FI. 23,04 vezes 3, que é o peso, né, de cada um. 7,84 vezes 3. 0,64 vezes 8. Aí eu vou ter essas informações aqui, né? Aí eu somo ela. Então, esse 184... ele é a somatória de x menos x barra ao quadrado vezes fi, dividido por n menos 1. Então, vai ser 7,67. Então, a variância dessa minha distribuição com classe é 7,67. Daí eu tenho aqui a variância. Aqui são algumas propriedades da variância. Fica para a leitura de vocês. E o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Por exemplo, se a variância é 9, o desvio padrão é 3. Se a variância é 16, o desvio padrão é 4. Se a variância é 25, o desvio padrão é 5. Então, precisa fazer todo o cálculo de novo. Basta encontrar a variância e achar a raiz. É lógico que, no caso, se eu tenho o desvio padrão amostral, eu tenho aqui o S representado, né? Se eu tenho desvio padrão populacional, é dado por sigma. Então, olha só. S ao quadrado é a variância, e somente o S é o desvio padrão. Sigma ao quadrado é a variância populacional, e sigma, somente sigma, é o desvio padrão populacional.
Aí está aqui, para aquele caso que nós encontramos aí, a variância era 2,5, para o primeiro exemplo, então o desvio padrão vai ser a raiz de 2,5, que é 1,58. No segundo cálculo, feito por nós da tabela, a variância era 7,67. Então, o desvio padrão vai ser a raiz de 7,67, que é 2,77. Tá? E dessa forma, a gente consegue enxergar a variabilidade das informações em torno da média dentro de um grupo. Agora, se eu quiser comparar dois grupos, o grupo A e o grupo B, eu tenho que calcular o coeficiente de variação, tá? Para calcular desempenho. O coeficiente de variação é muito simples. Você pega, por exemplo, o desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100. Se você pegar o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100, você vai ter um determinado valor em percentual. Será considerado a série mais homogênea aquela que apresentar o menor valor do coeficiente de variabilidade. O que é mais homogênea? A mais homogênea é que tem a menor dispersão. A mais homogênea é que está mais próximo da média. A mais homogênea é aquela que a média é melhor, é aquela em que a média é melhor representada. Então, não basta eu calcular a média de um grupo e a média do outro grupo. Eu tenho que calcular, para comparar dois grupos, o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. Aí eu verifico o que acontece em A, faço a mesma coisa no grupo B, depois eu comparo. Vai ter o melhor desempenho. Por exemplo, eu quero contratar um empregado. Aí você aplica, né? Na produção dele, a média de produção daquele empregado A, né? O candidato a emprego A, desvio padrão divide pela média, vezes 100, e do B. O que tiver a menor dispersão é o melhor empregado, o que tem o melhor desempenho é o que deve ser contratado. E assim são máquinas e outras coisas, tá? É uma medida estatística, o coeficiente de variação é uma medida estatística que serve para avaliar a homogeneidade de série estatística, que é o grau de concentração dos valores observados em torno da média aritmética. Então, essa aí, no caso, é o que nós chamamos de medidas, né, de dispersão. Aí, dessa forma, então, a gente fecha aqui as medidas de dispersão na página 61, aí vocês vão observar que essas medidas basicamente passam pela amplitude total, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação de Pearce. A gente ainda não vai falar de assimetria e kurtose, tá? A gente vai falar basicamente dessas medidas, tá bom? Deixa eu fazer aqui o seguinte.